Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, alunos daqui e alunos dali. Vamos hoje dar continuidade a pouca coisa que a gente viu na segunda, né? Depois do nosso breve teste de quarta-feira. Então, vamos recordar rapidamente. Lembra que nosso objetivo é chegar no R3, que é o ambiente onde a gente vai estudar aqui no cálculo 3, mas a gente não chegou lá ainda, né? Paramos no R2, na última aula, tá? Então, essa ainda é uma aula de aquecimento. Podemos ver aqui o slide. Então, olha, a gente está estudando os espaços Rn. E aí, a gente fez uma revisão, relembrou o conjunto central, né, onde tudo começa, que é o conjunto dos números reais, que é representado por esse símbolo aqui. E aí a gente chama esse conjunto aqui o espaço numérico unidimensional. Por que unidimensional? Porque a representação geométrica dele é por um ente geométrico que só tem uma dimensão, que é uma reta, né? Então, geometricamente, esse conjunto é representado pela reta real, ou eixo coordenado, que é uma reta onde a gente escolhe um ponto e diz, olha, isso aqui vai ser minha origem, e aí você orienta a esquerda da origem, eu vou considerar que é positivo, a direita negativo, ou vice-versa, né? Mas você diz, olha, esse sentido aqui é o sentido positivo, esse é o negativo, e você indica isso colocando uma seta apontando para o sentido que você está considerando como sendo o sentido positivo, né? E aí a gente estabeleceu, já que eu estou dizendo que aquilo é uma representação geométrica, é um desenho de R, então a gente precisa estabelecer uma abjeção entre a reta, que é formada de pontos, e o conjunto, que é formado de números, né? E a gente estabeleceu uma abjeção, lembro disso, para cada ponto eu associo um número, e esse número que eu vou associar, a gente diz que é a coordenada, ou é a abscissa do ponto, né? E o que ele representa, esse número? Quando eu pego um ponto, eu associo a ele um número. O que é esse número que eu associo ao ponto? O que a coordenada representa em R? Representa a distância orientada que o ponto está da origem, né? Por isso a gente diz, olha, a coordenada do ponto, o valor absoluto dela representa a distância que ela está da origem, porque a distância ela vai ser sempre um valor maior ou igual que zero. Eu estou comparando, né, a distância com a minha unidade. Então, é uma vez, duas vezes, três vezes, não vai ser um valor negativo, né? Mas lembra que a gente orientou a reta? Então, o que está para a esquerda, a gente coloca a distância precedido do sinal menos. O que está para a direita é positivo, ok? Então, na reta, a coordenada representa a distância orientada que o ponto está da origem, né? E aí, depois, a gente relembrou o produto cartesiano de R com R, que é o R2. Então, esse R2 aqui, lembro que ele representa esse produto cartesiano, R com R, aí a gente denota por R2, que é o conjunto dos pares ordenados, né? Aqui no slide, o conjunto de todos os pares ordenados de números reais. Aí a gente chama esse espaço numérico bidimensional. Por que bidimensional, gente? Isso, porque geometricamente a representação dele é um plano, que é um ente geométrico que tem duas dimensões, né? Então, quando eu estava em R, eu só sabia olhar para um lado e para o outro, só tinha uma dimensão. Aí amplia, tem mais uma dimensão, então ele é bidimensional. E como é que a gente vai representar geometricamente? Através do plano. Então, agora você escolhe dois eixos coordenados. Já que eu representei R por um eixo, então se eu tenho dois R's, um para cada eixo, esses eixos são escolhidos de tal maneira que eles tenham a mesma origem, a origem seja comum aos dois e que formem entre si ângulos de 90, né? Então, a gente chama isso aqui um plano cartesiano. E aí, a gente precisa estabelecer aquela mesma coisa, uma abjeção entre R2 e o plano cartesiano, porque o plano é formado de pontos, o R2 é formado de pares ordenados, então a todo ponto a gente vai associar um par ordenado, a todo par ordenado a gente vai associar um ponto, e a gente vai escrever assim, P igual a B, para indicar o quê? Que AB
são as coordenadas do ponto P. Tá? A primeira coordenada, o A, a primeira coordenada também chamada de abscissa do ponto, e o B, que é a segunda coordenada, também chamada de ordenada do ponto. Ok? Aqui, então, a primeira coordenada ela vai estar associada àquele eixo que fica na horizontal, que é o primeiro eixo, que é o eixo X, e a segunda coordenada associada ao eixo Y. Tá? E aí, lembrando que em R2, só estou recordando, né, isso, gente, porque vocês já viram no 5º ano, no 6º, no 7º, no 8º, e na primeira aula de cálculo 2, né, e na segunda aula de cálculo 2. Quando eu pego um ponto no plano de coordenadas x e y, o que essa primeira coordenada está representando? Ela representa a distância orientada que esse ponto está do eixo y. Lembram disso? Lembram disso? E a segunda coordenada, que é o y, ela representa a distância orientada que ela está do eixo x. Por isso que eu estou colocando ali valor absoluto, que é a distância, mas você sempre tem que prestar atenção, né, na orientação da reta. Está para cima ou está para baixo, de acordo com o sinal, está para a direita, está para a esquerda. Então, e no plano, as coordenadas representam distâncias aos eixos coordenados agora, ok? E aí, algumas vezes, em algumas aplicações, esse conjunto aqui não é suficiente, a gente precisa de uma dimensão a mais, e agora, então, a gente faz o produto cartesiano de R com R com R. Né? E isso aqui é o que a gente representa, é o R3, que é o conjunto que agora eu vou ter ternos. Estou fazendo o produto cartesiano 3 vezes, x, y, z. Onde cada um desses elementos, esse é um elemento do primeiro conjunto, esse é do segundo, esse é do terceiro. Como todos eles são números reais, são números reais. Ok? Então, é aqui que a gente vai passar a maior parte do tempo. Vamos estar em R3. Ok? Bom, se a gente fez representação geométrica para R, se a gente fez representação geométrica para o R2, vamos ter que fazer também para o R3, né? Então, ele é chamado de espaço numérico tridimensional, porque, geometricamente, ele é representado pelo espaço, que é um ente geométrico que tem 3 dimensões, né? Só. R eu represento por um eixo. Então, vou escolher um eixo para o primeiro R, o eixo para o segundo R, o eixo para o terceiro R. Agora, eu vou trabalhar com 3 eixos coordenados, tá? Então, a gente já tinha o R2, que estava sendo representado por 2 eixos, x e y. Né? O terceiro eixo, então, a gente vai colocar... Ele é escolhido de tal maneira que ele seja ortogonal com cada um dos 2 eixos que já estão aqui, forme ângulo de 90. Né? Então, para que isso aconteça, eu tenho que colocá-lo fora desse plano que está aí, né? Como se estivesse aqui nesse plano, eu tenho o plano XY, e aí eu vou colocar um terceiro eixo aqui, certo? Fora desse plano. Então, a gente vai fazer a representação assim. Escolho um eixo, que é o eixo do X, para representar o primeiro conjunto. É um eixo, portanto, é uma reta orientada, igualzinho. Dizer, olha, da origem para cá é positivo, da origem para cá é negativo, dou uma orientação para isso. A seta está indicando o sentido que eu estou escolhendo para ser positivo. Então, da origem para frente. Gente, o desenho não sugere, mas o que eu estou fazendo, esse desenho está assim agora, tá? Na horizontal. Tá? Então, estou colocando o eixo aqui na horizontal. Escolher um segundo eixo para representar o segundo conjunto aqui, chamado eixo Y, dou uma orientação para ele, e agora eu vou escolher um terceiro eixo para representar o terceiro conjunto, que vamos chamar de eixo Z. Tá? Então, quaisquer 2 deles são perpendiculares, formam entre si ângulo de 90, e eles têm a mesma origem comum. Ok? Já conhecem isso, né, gente? Muito bem.
É chato ficar falando que as pessoas já conhecem. Então, falamos sistema de coordenadas retangulares tridimensionais, tá? Ou espaço cartesiano. E aí, o que a gente vai ter que fazer agora, já que isso aí é uma representação geométrica desse conjunto, é um desenho desse conjunto, o que a gente vai ter que fazer? Isso, mas por que a gente precisa fazer essa projeção? Na verdade, eu estou dizendo, olha, cadê o... Isso aqui é uma representação do R3. Mas lá o que eu tenho? Tenho pontos. E o R3 tem ternos. Então, a gente precisa fazer aquela abjeção. Para cada ponto, que é a projeção que ela falou, para cada ponto, eu tenho que identificar quem é o terno desse ponto. Para cada terno, você tem um ponto lá no espaço. Qual é o seu ponto que está associado? Tá? Então, a gente precisa estabelecer a abjeção. Né? Mas, antes de falar na abjeção, vamos olhar aqui uma coisa. Olha só. Esses eixos, quaisquer dois, eles se interceptam, né? Eles são perpendiculares. E aí, cada dois eixos que eu pego, eles vão determinar um plano. Esses planos são chamados planos coordenados. Tá? Então, olha só, eu pego aqui. Então, gente, vamos usar a seguinte convenção aqui, que nem sempre eu vou ficar colocando esse nome aqui. Em vermelho vai estar o eixo X, em verde está o eixo Y, e azul está o eixo Z. Ok? Então, olha só, se eu pegar esse eixo, o eixo X com o eixo Y, eles vão determinar um plano. Esse plano, que é o plano que vai estar aqui, ele é chamado de plano, vamos denotar de plano XY. Tá? Tranquilo isso aí, gente? Fiquem em dúvida, vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, mas vocês fiquem à vontade, né, para falar, tá? É como se a gente tivesse aqui, essa sala ela é circular aqui, não dá para fazer muito. Eu tivesse aqui no piso, né? Tivesse uma reta passando aqui, uma reta passando ali, essas duas retas vão determinar esse plano que está aqui, que é o piso. Então, é o plano XY. Aí, se eu pegar agora o eixo X com o eixo Y, eles também determinam um plano. Que nomes vamos dar para este plano? Ele vai herdar o nome, a mãe chama X, o pai chama Y, ele vai herdar o nome, vai chamar o plano XZ, perdão, X e Z, plano XZ, ok? E tem esse outro plano agora, o plano determinado pelo eixo Y com o eixo Z vai ser o plano YZ, tá? Então, esses são chamados planos coordenados. E esses planos coordenados vão dividir o espaço em 8 pedaços, né? 8 caixinhas. Tem essa aqui que está na frente, tem a caixinha lá de trás, tem a que está aqui na frente, à esquerda, tem atrás à esquerda, e mais 4 embaixo, tá? Que são os octantes. Assim como no plano, os eixos coordenados dividem um plano em 4, né? Nos 4 quadrantes lá que a gente tem os octantes. Ok? E agora, como é que a gente vai fazer essa abjeção? Para cada ponto do espaço, eu tenho que associar um terno. Para cada terno, eu tenho que associar um ponto. Como é que a gente vai fazer essa associação? Tá? Eu vou escrever assim, olha, P igual a ABC para indicar que A, B, C são as coordenadas do ponto P. Tá? Nosso livro-texto, ele usa isso aqui, P, C, essa igualdade. Tá? Muitos autores também usam assim, para indicar que P são as coordenadas, A, B e C são as coordenadas do ponto P. Ok? Mas se tiver com a igualdade, dizer, olha, esse é um ponto que está no espaço e a ele está associado essas coordenadas. E aí, A e B recebem o mesmo nome, abscissa, a primeira coordenada também chamada de abscissa, a segunda coordenada ou a ordenada, e a terceira é a terceira, o C é a terceira coordenada, ou também chamado a cota do ponto. Ok? Bom, aí a gente quer estabelecer agora a abjeção. Como é que a gente vai fazer? Vou aqui para o quadro 1. Primeiro, eu vou começar por um ponto. Pega um ponto, então tenho aqui sistema de coordenadas no espaço. E aí eu peguei um ponto que está aqui no espaço.
A esse ponto eu tenho que associar um terno, né? Quem é o par dele aí no espaço, o terno. Como é que eu vou fazer essa associação? Como é que eu vou determinar esse terno? Aí você dá... Eu sabia bem fazer isso no plano, né? Eu sabia bem fazer isso no plano. Então, se você sabe fazer no plano, não tem problema. Vamos passar esse problema para o plano, já que você sabe resolver. Então, a primeira coisa que a gente faz é projetar esse ponto no plano, porque no plano eu sei trabalhar. Então, a gente passa uma reta que passa por esse ponto e que é paralela ao eixo Z. Vou marcar aqui o plano XY. Tá? Então, vou chamar essa reta aqui de T. Essa reta T, ela passa por P. O ponto que eu quero determinar as coordenadas. E ela é paralela ao eixo Z. Tá? Aí, ela vai furar esse plano XY em algum ponto, certo? Vou dizer que esteja bem aqui esse plano. Vou chamar de P'. P', a gente diz que é a projeção do ponto P no plano XY. Passei uma reta, passando pelo ponto paralelo ao eixo Y, tá? Aí ela corta aqui esse plano num ponto P'. Agora eu estou no plano, não estou, gente? Nesse plano eu não tenho um sistema de coordenadas XY, e eu já sei como determinar as coordenadas no plano. Aí eu faço isso, determino as coordenadas. Como é que a gente determina as coordenadas no plano? Como é que eu acho a abscissa e a ordenada? No plano. Isso, eu vou ou eu projeto P' em cada um dos eixos, e aí eu determino a distância, né, que esses pontos estão. Aí eu projeto aqui nos eixos X, como eu fiz no plano. Por isso que eu disse que era importante revisar no plano. E no plano a gente usou o que a gente fazia na reta. Projeto aqui, aí eu tenho um ponto no eixo. A todo ponto de um eixo está associado um número real, vamos supor que seja A aqui. Projeto ele no eixo Y. Agora eu tenho um ponto no eixo real. A todo ponto de um eixo está associado o número. Pronto, tenho B. Aí eu já tenho as primeiras coordenadas do ponto. Trabalhei no plano, tá? Já tenho que P é o ponto de coordenadas A e B. Está faltando agora a terceira coordenada, tá? Essa terceira coordenada, eu vou medir a distância entre o ponto e a projeção dele, certo? Então, a terceira coordenada eu vou chamar de C, onde... Quem é esse C? C ele é a distância que o ponto P está do ponto P', tá? Então, eu meço aqui, lembra que a gente tem uma unidade para medir? Eu meço que distância esse ponto está desse aqui, e aí vai ser a terceira coordenada, tá? Aí eu tenho que observar, já que é distância orientada, eu tenho aqui três situações. Pode ser que esse ponto esteja acima do plano XY, pode ser que ele esteja exatamente no plano XY, pode ser que ele esteja abaixo, certo? Então, o sinal que eu vou dar para essa terceira coordenada vai me dizer isso. Ele está acima do plano XY, ele está no plano XY, ele está abaixo, certo? Então, isso aqui vai ser a distância. Fiquei com um espaço pequeno aqui, vou escrever aqui. A distância entre o ponto e a projeção dele no plano XY, se o P caso contrário, se ele estiver para baixo,
A gente calcula essa distância, só que põe o sinal menos na frente. Ok. Tranquilo. Aí, com isso, dado um ponto, eu determino as coordenadas do ponto. Veja que eu joguei o problema para o plano. E quando eu estava no plano, eu joguei para R, né? Para a reta, tá? Então, ó, só revisando aqui, tenho aqui um ponto, projeto no plano XY, ou seja, passo uma reta que passa por esse ponto, é paralela ao eixo Z. Aí, esse ponto aqui, eu determino as coordenadas dele, como eu determinei no plano. E depois, eu determino a distância entre o ponto e a projeção dele no plano XY, tá? Então, as coordenadas de P são A, B e C, onde A e B são as coordenadas da projeção de P sobre o plano XY, e C é a distância orientada do ponto à projeção dele no plano XY. Agora, eu vou pegar, fui no conjunto, peguei um terno, então agora eu estou com 2, 3, 5. Tem um ponto associado a ele. Agora eu quero saber como é que eu localizo o ponto no espaço quando eu tenho terno, certo? Aí a gente vai fazer o processo contrário do que a gente fez ali. Então, está aqui, ó, o que eu tenho agora é o terno. ABC é um terno em R3 e eu quero localizar o ponto. Aí vocês podem dizer, mas se fosse um par, eu saberia localizar, né, no plano. Porque eu já sei trabalhar no plano. Então, não tem problema, você pode pegar o ponto no plano XY associado às primeiras coordenadas, né? Como é que a gente faz isso? Lembra que eu falei para vocês? A primeira coordenada está associada ao eixo X, a segunda está associada ao eixo Y, a terceira está associada ao eixo Z. Então, eu vou no eixo X e identifico onde está o ponto associado ao número real A. Tá? Então, tem um ponto aqui, digamos que ele esteja aqui, no eixo X associado à primeira coordenada A. Só que é um número real. Em verde, eu tenho um eixo real. A todo número real tem um ponto nesse eixo. Então, eu identifico aqui no eixo Y qual é o ponto associado ao número real B. Digamos que ele esteja aqui. Né? E aí, como é que a gente faz agora para identificar no plano o ponto associado a esses números aí? Aí vocês lembram, né? A gente passa retas paralelas aos eixos coordenados. Tem uma reta no eixo X, eu vou passar uma reta paralela ao eixo Y, né? Então, aqui, o ponto que está no eixo X, eu passo uma reta paralela ao eixo Y. E o ponto no eixo Y, eu passo uma reta paralela ao eixo X. Aí essas retas se intersectam. Esse ponto, então, é o ponto que tem coordenadas no plano de coordenadas AB. Veja que eu fiz o contrário agora, né? Acabei de identificar. Comecei agora pela projeção do ponto. Aqui, quando eu tinha o ponto, eu projetei para determinar, e agora eu estou pegando a projeção, que o que eu tenho que fazer agora? Levantar ou colocar o ponto lá para baixo, de acordo com a terceira coordenada, tá? E agora eu vou passar aquela reta ali, que passa pelo ponto, pela projeção, e é paralela ao eixo Z. E aí eu vou pegar nesta reta o ponto que está módulo de C unidades distante disso aqui, né? Estou fazendo agora o processo contrário. Aqui a gente calculou a distância para determinar o C. Agora a gente tem o C e vai localizar qual é o ponto que está módulo de C unidade distante do ponto P', né? Vou colocar esse ponto aí. Ele vai estar para cima, se o C for um valor positivo. Ele vai estar exatamente no plano XY, se ele for um valor negativo. Ele vai estar abaixo do plano, se o C for um valor... Perdão, vai estar exatamente no plano se o C for nulo. E vai estar para baixo se ser um valor negativo, ok? Então, eu localizo nessa reta o ponto cuja distância seja exatamente o módulo de C, distância orientada, ok?
E aí eu tenho ponto P de coordenadas A, B e C. Tudo bem, gente? Tranquilo. Então, faço aí no caderno de vocês, rapidinho, um sistema de coordenadas retangular tridimensional e localizem esse ponto aí de coordenada -3, 2 e 1. Ah, mas é só isso que a gente vai fazer hoje, professora? É. Mas depois, vou sentir saudade do tempo que a gente ficava marcando pontinho. Alunos de outras salas, quais são as outras salas que tem, Jonathan? Sala 8, aluno da sala 8 também vamos fazer, tá, gente? Para todo mundo. Mas por que tinha que ficar torto? Então, a primeira coordenada está associada ao eixo X, né? O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que localizar no eixo X o ponto de abscissa, ponto associado ao número real menos 3, né? Deixa eu marcar o ponto aqui, P, é o ponto de coordenadas -3, 2 e 1, ok. Né? Então, eu vou no eixo X, o ponto de coordenadas -3. Que significa o quê quando eu estou olhando só no eixo? É o ponto que está 3 unidades distante da origem. E aí o sinal me diz se ele está para frente ou ele está para trás, certo? Tá? Então, no eixo X, o ponto que está 3 unidades distante da origem, eu tenho 2. Eu tenho um que está aqui para frente, que aqui eu estou considerando positivo. Tem um que está para trás. Como o sinal é menos, é o que está atrás. A minha unidade vai ser aqui, tá? Então, tenho aqui. No eixo X associado ao -3, tá? No eixo Y, eu vou marcar o ponto associado ao número 2, é o ponto que está 2 unidades distante da origem no eixo Y, e aí tenho 2, para a direita ou para a esquerda. O sinal me diz que é o da direita. Certo? Então, eu marquei 2 pontinhos nos eixos coordenados. Agora, no que está no eixo X, eu passo uma reta paralela ao eixo Y. O que está no eixo Y, eu passo uma reta paralela ao eixo X. E o ponto de interseção é o P'. A gente acabou de achar a projeção dele no plano XY, certo? E agora, eu vou passar uma reta que passa por este ponto e é paralela ao eixo. Espera que tem muita reta aqui no meu desenho. Paralela ao eixo Z. E aí o ponto que eu estou querendo, ele vai estar nessa reta, certo? Ele está nesta reta, uma unidade distante do ponto P'. Para cima ou para baixo? Para cima, porque o sinal me diz que é acima do plano XY, né? Então, se eu marcar aqui, vamos supor que seja uma unidade. E aqui, então, é o ponto de coordenadas -3, 2 e 1. Posso colocar uma dessa na nossa primeira avaliação? Todo mundo se animou de repente, né? Eu acho que posso, mas não devo. Vamos fazer esse aí.
valorizando o fácil, é valorizando o fácil, que você não encontra o difícil. Põe o slide aqui, por favor. P de coordenada 4, menos 1 e 2. Então, a gente vai no eixo X, marcar o ponto associado ao número real 4, né? Que é o ponto que está no eixo X, 4 unidades distante da origem. Para frente ou para trás? O eixo X ele tem duas orientações, para frente ou para trás, gente? Para frente, porque sinal positivo me diz que deve ser para o lado que eu considerei positivo. Tem um ponto bem aqui. Ou no eixo Y, identificar o ponto que está associado ao número real menos 1. É o ponto que está uma unidade distante na origem do eixo Y. Né? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, o sinal negativo me diz é para a esquerda. O que eu encontrei no eixo X, eu passo uma reta paralela ao eixo Y. O que eu encontrei no eixo Y, eu passo uma reta paralela ao eixo X. A interseção deles é a projeção ainda do ponto que eu estou querendo no plano XY. E agora, eu vou pegar e passar uma reta que passa por aqui, é paralela ao eixo Z. E nessa reta, eu pego o ponto que está 2 unidades distante dessa projeção pelinha. Né? Para cima ou para baixo? Para cima, acima do plano XY, porque o sinal lá é positivo. Serão 2 unidades aqui. Deixa eu tirar esse ponto pelinha aqui. Vamos supor que 2 unidades estivesse aqui. Ok? Outra, só recordando que esse aqui, quando eu digo, eu peguei no eixo X, 4 unidades distante da origem, mas lembra que ele está 4 unidades distante do eixo Y, né? Esse ponto que eu peguei, ele está 4 unidades distante do eixo Y. Né? E isso aqui representa o quão distante ele está do eixo X. Né? Agora eu quero que a gente marque assim, vamos poder ver o slide aqui. 320. No eixo X, ponto que está 3 unidades distante da origem e para frente, porque o sinal é positivo. 1, 2, 3, bem aqui. Eu encontro no eixo X o ponto associado ao número real 3. No eixo Y, o ponto que está 2 unidades distante da origem e para a direita. 1, 2. Aí eu encontro a projeção. O que eu faço agora?
vou passar uma reta paralela ao eixo Z, passando por esse ponto aqui. E aí, nessa reta, eu tenho que pegar o ponto que está quantas unidades distante do P'? 0 unidade. Ou seja, ele vai estar onde? No plano mesmo. Quer dizer, a projeção dele é o próprio, tá? Então, o próprio P'. Então, esse ponto aqui, ó, que tem a terceira coordenada nula, que essa terceira coordenada representa a distância que ele está desse plano aqui, ele é um plano que está no próprio ponto, no próprio plano XY, né? Alguém tem dúvida com relação a isso, gente? Não. Tudo tranquilo, né? Então, eu vou pular aqui os outros dois para a gente já. Mas eu quero esse segundo aí. Quero marcar esse ponto de coordenadas 0, 2, 0. Aonde está este ponto aí? 0, 2, 0, tá? No eixo Y, né? Eu vou no 0, 2, 0. No eixo X, marcar o ponto que está 0 unidades distante da origem, então ele está na própria origem. 0 unidades distante da origem vai estar aqui. Vou no eixo Y marcar o ponto que está 2 unidades distante da origem, vai estar aqui. Aí lembra que no eixo, o que está no eixo X eu passo uma paralela ao eixo Y, que seria isso aqui. O que está no eixo X eu passo por ele uma paralela ao eixo X. E aí eu pego a interseção dos dois. Passei essa reta assim, essa reta assim. É esse ponto. E agora eu teria que pegar o que está 0 unidade distante dele, né? Então, o ponto vai estar bem aqui. É um ponto que está no eixo Y. Bom, então, acho que dado as coordenadas, eu identifico facilmente o ponto, perdão. Agora eu quero fazer o contrário. Está ali o ponto e eu quero que vocês me deem as coordenadas desse ponto. Eita, vocês são muito bons nisso já, gente. Muito bem. Então, ele está aqui no eixo X. E a ele está associado o número real A. Está associado o número real A. Então, eu pego no eixo X o ponto que está a unidade distante da origem. Perdão, eu estou associando as coordenadas do ponto. Eu teria, para pegar as coordenadas do ponto, eu teria que projetar ele no plano XY, certo? Aí ele já está projetado. E aí agora eu pego as coordenadas da projeção, que é ele mesmo. As duas primeiras representam as coordenadas da projeção, né? Então, esse ponto que está aqui, a abscissa dele representa a distância que ele está do eixo Y. Ele está exatamente isso aqui, distante do eixo Y. A coordenada dele, que é essa aqui, representa a distância que ele está do eixo X. Que distância que ele está do eixo X? 0, porque ele está no próprio eixo X, né? E a terceira representa a distância dele para a projeção. Ele é a própria projeção, né? Então, a distância aqui é 0. Qualquer ponto, veja que eu peguei um ponto genérico no eixo X. Qualquer ponto que está no eixo X, as coordenadas dele são dessa forma aqui,
né? Então, a gente pode descrever no espaço o que é o eixo X. É o conjunto de todos os ternos x, y, z do R3 que satisfazem o quê, gente? Qual é a condição para um terno estar no eixo X? Como? A segunda e terceira coordenada tem que ser zero, certo? Para estar no eixo X, um ponto genérico ele é desse tipo aqui. O y dele tem que ser zero, o z dele tem que ser zero. Então, aqui esse conjunto descreve o eixo X. E o z tem que ser zero. Aí a gente pode dizer, as equações do eixo X em R3, y igual a zero, z igual a zero. Né? Quando você vê esse sisteminha de equações que tem que satisfazer, ele já está descrevendo o eixo X do R3. Ok? Em que plano coordenado pertence esse eixo? Vocês lembram dos planos coordenados? Plano XY, plano YZ, plano XZ. Esse aí está em algum daqueles planos coordenados? Dois. Quais são os dois? Se eu pegar esse plano coordenado aqui, ó, esse com esse, vai determinar o plano coordenado, que é o plano XY. Então, ele está aqui no plano XY, não está? Esse eixo não está aqui. Esse eixo X com esse eixo Z determina outro plano coordenado. Ele também não está nesse plano coordenado? Então, ele também está nesse plano coordenado XZ. Ok? É isso aqui, olha, gente. Ele está fazendo parte tanto do plano XY quanto do plano XZ. Quais são as coordenadas desse pontinho aí? E aí a gente tem um plano genérico em que eixo? No eixo Y, tá? Então a gente pode escrever como qualquer ponto no eixo Y, ele vai ter essas coordenadas desse tipo aqui, eu botei B. Tá? Então, primeira coordenada dele, 0, B e 0. Então a gente pode escrever o eixo YR3 é o conjunto de todos os ternos em R3, para os quais a primeira coordenada é 0 e a terceira coordenada é 0. Satisfaz um sistema de equações aqui. A que planos pertencem o eixo Y, planos coordenados? Que tem infinitos planos lá. Está no XY e está no YZ. Muito bem. Tá? Ele pertence a esses dois planos coordenados. E adivinha o que eu vou perguntar para vocês agora? Quais as coordenadas desse ponto aí? Então, a gente pode escrever como é o eixo Z em R3. Opa. É o conjunto de todos os ternos para os quais a primeira e a segunda coordenada a gente está obrigando. Não, obrigando no bom sentido, né? A que planos coordenados pertence o eixo Z? XZ, e os que levam o nome dele, né? Tá? Ele pertence a esses dois planos coordenados. Agora, peguei ali um ponto genérico no plano XZ. Quais são as coordenadas daquele ponto, gente? A,
Zero, zero? Ah, tá. Então, eu posso descrever, olha, isso aí é um ponto genérico no plano XZ. Então, eu posso escrever o plano XZ. Ele é o conjunto de todos os ternos do R3. Para os quais, qual é a condição? Vocês me disseram que lá, quais são as coordenadas do ponto? A, 0 e C, né? Um ponto genérico nesse plano, ele tem essa condição aí, tá? Esse A é qualquer, esse C é qualquer, mas a segunda coordenada dele tem que ser nula, certo? Então, a gente pode escrever isso aqui, plano XZ é o plano em que, qual é a exigência? Y igual a 0. Isso aqui é a equação que descreve o plano XZ em R3, tá? Quando falar y igual a 0, estamos descrevendo o plano XZ. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Este ponto está no plano XZ? Não, né? Por que não? Porque para estar, a segunda coordenada dele tem que ser nula. E ela não é nula. Tudo bem, vão atendendo a pedidos. Está no plano XZ? Tá, porque a exigência que a gente faz é que a segunda coordenada seja nula. Ela é nula. Está no plano XZ? Tá, o que a gente está pedindo? Segunda coordenada é nula? É. Mas a terceira também é. Falamos alguma coisa sobre a terceira? Não, certo? Então, você tem que olhar o que está exigindo, que a segunda coordenada seja nula. Agora, vamos identificar como é a equação do plano YZ. Então, vou pegar um ponto genérico no plano YZ. Como são as coordenadas do ponto B ali, gente? YZ, né? Me diga aí mesmo quais são as coordenadas do ponto 0, B e C, né? Qualquer ponto genérico nesse plano, ele tem coordenadas desse tipo. Qual é a exigência? Que a primeira coordenada tem que ser nula, tá? Então, a gente pode escrever quem é o plano YZ. É o conjunto de todos os ternos do R3, por os quais a primeira coordenada é nula, né? Veja que é exatamente aqui, não aparece aqui, não participou lá da criação do plano. E eu vou pegar agora um ponto genérico, tá? Então, aqui é para determinar as coordenadas, projeto ele no plano XY, determina as coordenadas desse plano, e o x é a distância que ele está do eixo Y. Ele está quanto de distante do eixo Y? 0, porque ele está no eixo Y, né? Por isso o x dele é 0. O Y é a distância que ele está do eixo X, que é esse pedacinho aqui, que a gente chamou de B. E o C é a distância que ele está da projeção dele. Um ponto genérico no plano XY. Quais são as coordenadas desse ponto aí? O A, o B e o 0. Então, plano XY é o conjunto de todos os ternos do R3, para os quais a terceira coordenada é 0. Tá? Então, a gente vai usar bastante. Olha, essa equação em R3, ela está descrevendo o plano coordenado. XY, YZ.
pegar esse ponto ali, menos 3, 4, menos 2. Qual é a distância que esse ponto está do plano XY? Menos 2. Porque assim, a distância... Esse menos é só para dizer se está para frente, está para trás, né? Lembra que é só a orientação. Eu perguntei do plano XY. Menos 2. Muito bem. Só para a gente entender como é que se define, como é que se calcula distância de ponto a plano, porque eu estou perguntando qual é a distância que o ponto está do plano, né? Como é que a gente define distância de ponto a plano? Suponha que você tem aqui um plano. E aí eu tenho um ponto, vou colocar ainda o ponto fora do plano, tá? Como é que a gente define qual é a distância que esse ponto está desse plano que eu chamei de alfa? Como é que se calcula essa distância? Você projeta o ponto no plano. O que é projetar? Uma reta que passa por esse ponto e que é perpendicular a esse plano. Como a gente estava fazendo lá no R3. Então, essa reta, ela vai formar 90 com qualquer, quando ele diz que ela tem que ser perpendicular ao plano. Qualquer reta que esteja nesse plano. E aí, ela vai interceptar o plano num ponto, eu vou chamar aqui de Q, tá? Então, se define a distância do ponto ao plano como a distância entre o ponto e a projeção dele. Vou chamar essa reta aqui de T. Então, esse ponto Q aqui, ele está sendo a interseção da reta T com o plano alfa, tá? Ele é chamado a projeção ortogonal de P sobre o plano, tá? E aí se define a distância entre o ponto e o plano como sendo a distância entre os dois pontos. Então, no final, a gente só calcula a distância entre pontos. Ponto e o ponto Q, ok? Então, para eu calcular a distância, voltando aqui no slide, para eu calcular a distância que esse ponto está do plano XY, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que projetar o ponto no plano XY para ver. Aí eu calculo a distância entre o ponto e a projeção dele no plano que eu estou querendo. Tudo bem, gente? Aí eu vou querer calcular a distância a todos os planos, tá? Vou pular aqui o desenho, que é o que eu fiz ali. Então, olha só. Tem aqui um ponto genérico de coordenada x, y, z. E aí, eu vou pegar o plano YZ primeiro. Qual é a distância que esse ponto está do plano YZ? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar o ponto no plano que eu estou querendo. Ou seja, passar uma reta que passa por o ponto e que vai interceptar lá, formando um ângulo de 90, certo? Então, vou passar aqui, ó. Vou tirar esse segmento aqui. Estou projetando o ponto P no plano YZ, esse ponto aqui B. Ok? Eu disse que ela é perpendicular, portanto, ela é paralela a essa que está aqui embaixo. E aí, como é que a gente define qual é a distância do ponto ao plano YZ? É a distância entre o ponto P e o ponto B. E quanto vale essa distância aqui, de P a B? Olhando as coisas. Não é a mesma que está aqui embaixo? Não é a mesma daqui, gente? Porque são paralelos. E essa daqui não é a mesma daqui? Quanto vale esse pedacinho aqui? O x. Só que eu vou colocar em valor absoluto, porque o meu desenho eu coloquei para frente, mas isso vale se tiver para trás, tá? Então, vai ser o valor absoluto da abscissa do ponto, tá? Esse valor aí é o valor absoluto de x. Portanto, a distância que o ponto está do plano YZ vai ser o valor absoluto da primeira coordenada dele, ok?
Se não tiver o que, vocês me falam, né? Agora, eu quero saber qual é a distância que esse ponto pá do plano XZ. O que eu tenho que fazer? Eu projeto ele no plano que eu estou querendo, certo? Que é o plano YZ. Uma reta que passa pelo P e que vai cortar o ângulo, o plano perpendicularmente. Então, passo uma reta aqui, ó. Aí o ponto de interseção. Então, a distância do ponto P ao plano XZ é a distância entre o ponto P e o ponto A. E quanto vale esse pedacinho daqui para cá, de P a A? É o mesmo aqui de baixo, não é? Que é o mesmo que está da origem até o Y. Quanto vale esse pedaço aí? Vamos considerar o valor absoluto de Y, porque pode ser que o ponto estivesse para a esquerda, então isso vai ser o valor absoluto de Y. Então, a distância do ponto P ao plano XZ é exatamente a segunda coordenada dele, né? É a coordenada que não está aqui no plano. E, por fim, qual é a distância que ele está do plano XY? Projeto ele no plano XY e aí calculo a distância, certo? Que vale quanto essa distância? Projeto vai dar o P', então essa distância vai ser essa daqui para cá, né? Que é esse mesmo pedaço aqui, ó, paralelo aqui. Que vale, vamos considerar o valor absoluto, tá, gente? Que o ponto poderia estar para baixo. Ok. Tranquilo isso, gente? Então, vocês viram que as três coordenadas, elas representam distância aos planos coordenados. No R3, as coordenadas vão representar distância aos planos coordenados. No R2 era os eixos coordenados. Na reta era a origem, tá? Ah, eu vou falar das projeções. Então, olha só, gente. Recapitulando aqui, eu tenho um ponto P de coordenada x, y, z. E aí eu posso projetar esse ponto em cada um dos planos coordenados. Projeto esse ponto no plano XZ. Me falem aí rapidamente quais são as coordenadas da projeção dele no plano XZ. Não estou ouvindo nada, não sei se é problema de som ou... Ó, repetindo, está aqui o ponto, certo? Aí eu projetar ele no plano XZ, que vai ser esse ponto A. Quero saber quais são as coordenadas de um ponto x, y, z, quais são as coordenadas da projeção dele no plano XZ. É o A, mas quais são as coordenadas do ponto A? X, 0 e o Z, certo? Então, como projeto no plano XZ, a segunda coordenada dele vai se anular. Quais são as coordenadas da projeção dele no plano YZ? Que é o B aqui. 0, Y e Z. E quais são as coordenadas dele, da projeção no plano XY? XY e 0. Ok? Então, esse que eu falei no R3, tá? As coordenadas representam a distância. E aí, depois, eu vou deixar esses exercícios para vocês fazerem. De projeção e de distância, tá? Então, fechando, em R, a coordenada do ponto representa a distância orientada à origem. Em R2, as coordenadas vão representar a distância aos eixos coordenados. O x é a distância ao eixo y. E o y é a distância ao eixo x. Em R3, elas já vão representar a distância aos planos coordenados, tá? Então, o valor absoluto, distância orientada sempre. O valor absoluto de x representa a distância ao plano YZ, né? Que não tem a letra dele aqui. E o valor absoluto da segunda coordenada é ao plano XZ. E o da terceira coordenada é o plano XY. Então, essa foi a ideia central da geometria analítica. Associar pontos de uma reta, números reais, pontos de um plano pares ordenados e pontos do espaço ternos. E o que a gente ganha com isso?
A grande vantagem, olha, uma das grandes vantagens é que, usando esse sistema, a gente pode descrever curvas e superfícies mais complexas por meio de equações, certo? Então, por exemplo, essa superfície aí, esquisita, né? Mas tem uma equação que descreve. E aí, na hora que eu descrevo por meio de uma equação, eu posso usar a álgebra, eu posso usar o cálculo para analisar e para fazer o estudo, que é isso que vocês fazem no cálculo, tá? Então, por exemplo, essa superfície descrita por essa equação aí. Né? Simples assim. E aí agora eu uso as ferramentas que eu tenho para analisar essa superfície. Ficaram felizes com isso, né? Porque aí a gente pode ter umas equações bacanas aí para a gente estudar. Tá, gente? Aí o negócio deu tão certo, por exemplo, vamos generalizar essa ideia, né, de R2, de R3, vamos construir um Rn qualquer, porque a maioria das aplicações nem sempre elas se limitam em 3 variáveis. Você tem 4, tem 5, tem variáveis, tá? Então a gente pode generalizar isso e construir o conjunto Rn. O que é um Rn? Eu vou fazer agora o produto cartesiano de R com R com R com R, quantas vezes eu precisar, tá? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, a gente generaliza para o n maior ou igual que 1. Rn é o conjunto, olha, das n-nuplas de números reais. x1, x2, xn. Cada um desses elementos é um número real, tá? Aí a gente diz que é o espaço numérico n-dimensional. Quando n é 1, a gente tem o R. Quando n é 2, o R2. 3, o R3. Eu só vou falar até o 100, tá, gente? 4, R4. 5, R5. A gente só não tem a visão geométrica a partir do 4, certo? Mas você faz as mesmas manipulações que faz com o R3 e R4, tá? Cada elemento desse conjunto a gente diz que é uma ênupla de números reais e cada elemento dentro da ênupla, ele vai ser uma coordenada. Para cada i, esse xi é a iésima coordenada da ênupla, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, se o n for 2, eu tenho R2, que é o conjunto dos pares ordenados. Se o n for 3, eu tenho R3, que é um elemento do R3. Tá? Aqui eu já tenho o elemento do R8. E aí eu vou falar só 3 coisas básicas sobre esse Rn. À medida que a gente vai precisando, a gente vai acrescentando as informações. Primeira coisa, pego 2 elementos de Rn, 2 ênuplas. Quando é que 2 ênuplas são iguais? As coordenadas correspondentes são iguais, tá? Então, primeira coordenada de um tem que ser exatamente a mesma da outra, segunda daqui tem que ser igual à segunda de lá, quando as coordenadas correspondentes são todas iguais. Por isso que é ordenado. Então, a ordem, então, é relevante, tá? A primeira daqui tem que ser igual à primeira, a segunda tem que ser igual à segunda, e assim sucessivamente. Vamos falar só de 2 operações em Rn. A adição. Como é que eu somo 2 ênuplas? Como é que a gente soma 2 pares ordenados? O x com o x de um com o x de outro, o y de um com o y de outro. E a mesma coisa que a gente faz para o R3, para o R4, para o R5, para o Rn, em geral, né? É somo as coordenadas correspondentes, tá? Então, a soma, eu somo a primeira de um com a primeira do outro, segunda de um com a segunda do outro, e assim sucessivamente. Tá? Então, quero somar esse elemento aqui do R4 com esse outro aqui. O resultado vai ser também o elemento do R4, né? Onde as coordenadas são obtidas. Soma a primeira de um com a primeira do outro, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira e a quarta com a quarta. E obtenho um elemento do R4. Posso colocar uma dessa na prova? Muito bem. Outra operação que a gente pode fazer é multiplicar uma ênupla por um número real. Tá? O resultado disso vai dar uma ênupla. Então, como é que eu faço? Eu pego esse número real e multiplico por cada coordenada da ênupla. Tá? Então, olha, pego cada coordenada aqui e multiplico por um número real. Vou pular aqui porque é bem elementar. Tá? Vamos falar aqui rapidamente da distância
Vamos recordar, né, isso, porque também vocês já sabem. Como é que a gente calcula a distância entre pontos? Que tem um ponto P, um ponto Q, tem uma unidade de comprimento. O que é a distância entre o ponto P e Q? Matematicamente, o que a gente define? A distância do ponto P ao ponto Q. Na verdade, é o comprimento daquele segmento aqui, ó. Eu construo o segmento que tem como extremos o ponto P e Q. E aí, a distância que o ponto P está do ponto Q é exatamente o comprimento desse segmento aqui. PQ. E aí, pegaria a minha unidade e venho aqui ver quantas vezes essa unidade cabe aqui nesse segmento, certo? Isso antigamente que se fazia assim. Por quê? Depois de a gente ter passado 2 aulas associando coordenadas a ponto, a gente deve ter que ganhar alguma coisa, né? Então, a gente vai ver que essa ideia de associar coordenadas a ponto vai permitir a gente calcular exatamente o comprimento daquele segmento sem ter que pegar a unidade lá e medir, certo? Mas a gente associou coordenadas a ponto e esse é diferente, depende do ambiente que eu estou. Então, como é que eu calculo a distância se eu estiver na reta? Pego 2 pontos P e Q que estão numa reta. Como é que eu vou calcular a distância aqui? A ideia permanece a mesma, o conceito é a mesma, é o comprimento desse segmento. Se eu estiver no plano, vou pegar 2 pontos, P e Q. Ali eu coloquei, não. É o comprimento desse segmento. E se eu estou no espaço, aí eu tenho 2 pontos aqui, P e Q. Qual é a distância entre os 2 pontos? Tudo é o comprimento do segmento, né? Mas aí a gente vai usar agora a álgebra, usando associação com coordenadas. Olha só, a todo ponto de uma reta, a gente está associando o número real, que é a coordenada do ponto, tá? Vamos supor que aqui vou colocar a origem. Então, a esse ponto está associada uma coordenada que eu vou chamar x1, a esse ponto está associada uma coordenada que eu vou chamar x2, e a distância que o ponto P está do ponto Q é o comprimento do segmento PQ. Né? Do jeito que eu coloquei aqui, esse comprimento aqui, dá para a gente ver que ele é esse todo, menos esse pedacinho aqui. Concordam comigo? Ele é aqui. Esse pedaço todo aqui, que é o comprimento do segmento que vai da origem até o ponto Q, menos esse pedaço que vai dar origem ao ponto P, certo? E quanto vale isso aqui, gente? Distância da origem ao ponto Q é o quê? É o x2, né? A coordenada na reta não representa a distância que ele está da origem? Isso aqui seria o x2. E quanto que representa isso aqui? Distância que o ponto P está da origem, é exatamente a coordenada dele, certo? x1, perdão, tá? Esse aqui do jeito que eu coloquei aqui, tá? Mas pode ser que eu tenha os 2 para a esquerda, pode ser que eu tenha um para a direita, um para a esquerda, tá? Se a gente faz em todos os casos, a gente considera isso aqui em valor absoluto, né? Porque pode ser que eu tenha a coordenada menor na frente. Então, eu coloco o valor absoluto da diferença entre as coordenadas do ponto. Vai dar exatamente o comprimento daquele segmento. Também posso escrever isso aqui assim, ó.
que é a mesma coisa, a raiz quadrada do quadrado, tá? Só estou colocando isso aí para vocês verem depois que a gente mantém o mesmo padrão, né? E se os pontos estiverem no plano, tá? Bom, a todo ponto do plano a gente associa um par ordenado. Então, esse ponto aqui tem coordenadas. Vamos chamar aqui de x1, y1. Chamar esse aqui de x2, y2. Ih, eu só sei na reta. Estava na reta, eu sabia calcular bem, que é a diferença. Mas agora ficou assim, de diagonal. Né? Mas olha só, se eu passar aqui uma paralela aos eixos coordenados, eu formo aqui um triângulo paralelo ao eixo Y. Beleza, eu encontro um triângulo retângulo, PQR, né? Triângulo retângulo, a gente usa o quê para resolver qualquer problema de triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, né? Segundo ano do ensino fundamental, a gente aprende isso. Então, o que eu estou querendo que essa distância aqui, PQ, ele é a hipotenusa do triângulo. É igual ao quadrado dos catetos. PR. A barrinha para representar a distância, tá, gente? Então, isso que eu estou querendo, que é a distância, eu vou passar a raiz quadrada para o outro lado. Vai ficar quadrado do comprimento do PR. Me digam, gente, qual é essa distância daqui para cá? Isso, ela não é a mesma, esse pedaço aqui não é o mesmo que está aqui. E aqui eu estou com essa situação aqui, olha. Estou numa reta e a distância é a diferença entre as coordenadas. Então, seria o valor absoluto. Mas como eu vou levar o quadrado, posso tirar o módulo, x2 menos x1 ao quadrado. E QR, esse pedaço aqui, quanto mede esse pedaço? É o mesmo que está aqui. Aqui eu estou no eixo real, tá? A diferença entre as coordenadas é o y2 menos o y1. Ok? E agora eu estou no espaço, certo? Então, a cada ponto aqui, eu vou associar um terno de números reais. Então, a esse ponto aqui, ele tem as coordenadas x1, y1, z1. E aqui também esse ponto vai ter as suas coordenadas. Digamos que seja aqui x2, y2 e uma altura aqui z2. E a gente quer calcular quanto mede esse pedacinho aqui, tá? Então, a gente usa esses pontos, assim como a gente construiu um triângulo aqui, né, a gente vai usar esses pontos para construir, usar pontos auxiliares para ajudar a gente a construir um paralelepípedo, tá? Vou colocar aqui porque eu sou ruim de desenho para a gente desenhar aqui no slide. Então, olha, tá ali o ponto, ali eu chamei AG, mas esse ponto P e Q, tá? Então, eu vou no ponto, num dos pontos e passo paralelas aos eixos coordenados. Tá? Aqui, eu vou passar paralelos aos eixos coordenados, x, y, z. Eu levo essa reta que está aqui até a altura em que está o ponto Q. E aí eu faço a mesma coisa, né? Para eu poder construir um paralelepípedo, tá? Vou no eixo Z a mesma coisa, passo paralelo aos planos coordenados. E aí eu construo um paralelepípedo em que eu tenho os pontos que eu estou querendo, como um está num vértice e o outro está... Pode ver lá o slide? Um está no vértice e o outro está no vértice da face oposta, o vértice oposto da face oposta, certo?
Deixa eu colocar uma figura maior aqui. Tá, gente? Então, o ponto P e o ponto Q, aí a gente construiu aquele paralelepípedo ali. Eu passei retas paralelas aos eixos coordenados, por quê? Porque quando está paralelo, tá, eu uso isso aqui para determinar a distância entre os pontos. Na reta eu sei calcular, ok? Aí, olha só, quando a gente faz isso, eu estou querendo essa distância aqui do P a Q, ok? Aí eu consigo construir, se eu ligar os pontos P ao ponto S, o S é o quê? Eu formei aqui um triângulo retângulo, tá? P, Q e R é um triângulo retângulo. E aí eu vou usar o quê? Vou usar o teorema de Pitágoras lá. O que eu estou querendo lá, vou deixar o slide lá, tá, gente? Vou deixar o slide para a gente olhar. Ele é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado dos catetos. Comprimento do segmento PS ao quadrado, mais o comprimento do segmento QS ao quadrado. Então, o que eu estou querendo é o PQ, ele vai ser a raiz quadrada desse comprimento e desse aqui. Mas a gente sabe calcular o PS? Muito bem. A gente vai sair pela... Ele continua sendo segmento semelhante ao PQ, que eu não sabia, né? O que já é evidente, olha só, esse comprimento QS aqui. Vê se vocês concordam. Esse QS é uma reta que está paralela ao eixo Z, certo? Esse ponto S, ele está na mesma altura do ponto P, no mesmo plano. Portanto, a terceira coordenada dele é a mesma do ponto P1. Aqui é Z1, está na altura Z1. Esse aqui está na altura Z2. Então, eu estou numa reta e eu tenho as coordenadas do ponto. É simplesmente lá o primeiro caso. Então, essa diferença daqui para cá é Z2 menos Z1. Então, essa aqui eu tenho. Este PS, eu olho bem aqui que eu posso construir um segundo triângulo retângulo. PSR. Essa figura aqui, gente, não é outro triângulo retângulo? E, portanto, esse PS que eu estou querendo, ele é a hipotenusa desse triângulo, o quadrado dele é a soma do PR mais o RS. Então, seria isso aqui, ó. Esse aqui, precisava do slide. É o PS, né? Ele é o PR ao quadrado mais o RS ao quadrado. Esse aqui a gente já identificou. É o Z2 menos o Z1. Eu vou levar ao quadrado e vou tirar aqui. Agora me diga aí, gente, quanto vale o PR? Olha aqui, PR, vai daqui para cá. Tá? É o mesmo que está aqui embaixo, não é? Paralelo. Quanto vale? É o mesmo que está bem aqui, olha, no eixo Y. E no eixo Y é exatamente a distância entre os pontos de coordenada Y e Y2. Tudo bem? Então, isso aqui é o Y2 menos Y1 ao quadrado. Quanto vale o RS? Vamos no slide. Olha, essa distância daqui para cá é a mesma que está bem aqui, paralelo, que é a mesma que está bem aqui no eixo X, tá? Distância entre pontos de coordenadas x1 e x2, que lá pela reta ele é x2 menos x1 ao quadrado mais z2 menos z1 ao quadrado. Ok? Então, é sempre o quadrado, a raiz quadrada. O quadrado é a diferença. Eu estou na reta, eu só tenho uma coordenada. Eu estou no plano, agora eu tenho duas coordenadas. E eu estou no espaço, eu tenho 3. Né? E com isso eu não preciso mais ficar usando a unidade para medir. Eu consigo calcular a distância só usando as coordenadas do ponto. Ok? E vocês estão pensando que já acabou?
Não, gente. Porque o negócio deu tão certo, que vamos generalizar isso. Se eu tiver no RN qualquer, a gente calcula a distância entre os pontos, olha, mantendo o mesmo padrão que a gente encontrou aqui. É simplesmente a raiz quadrada da soma do quadrado da diferença das coordenadas do ponto. Ok? Não vou pedir para vocês calcularem isso. Pergunta, gente, não do tipo, já posso ir? Não é isso. Já acabou a aula? Não. Eu vou pegar aqui um ponto. Peguei um ponto fixo. Vou pegar R. Peguei um ponto fixo, escolhi um número real e agora eu quero escolher todos os pontos que estão, a distância entre ele e aquele ponto fixo é exatamente o valor que eu tenho lá, né? O que é isso aí? Na hora que eu seleciono todos esses pontos, o que vai dar? Uma circunferência. Concordam com o colega? Uma circunferência. Porque eu já vou dar 10 para ele. Quem concordar também vai levar. Vocês concordam? Depende do ambiente que eu estou, né, gente? Não esqueça, ali eu não coloquei se eu estou na reta, se eu estou no plano, se eu estou no espaço. Então, depende de onde eu estiver, né? Se eu estiver na reta, o que vai ser isso aí? E se eu estiver no plano? E se eu estiver no espaço? Se eu estiver no RN da vida? Por exemplo, se eu estiver aqui em R. Se eu estiver em R, esse ponto C, a coordenada dele vai ser, eu vou escrever assim, um pouco de abuso de linguagem, seria um número real A, certo? Aí eu tenho aqui a reta, vamos supor que bem aqui seja o A, e aí eu escolhi aqui um número real R maior que 0. Então, onde estão os pontos que estão exatamente R unidades distante do ponto A? Quantos eu tenho? Tenho 2, né? Porque eu meço para a direita R unidades e para a esquerda R unidades. Então, em R, eu vou ter isso aqui. Vamos supor que R é esse pedacinho aqui, tá? Daqui para cá é R. Então, esse ponto aqui vai ser A mais R. E aí, a mesma coisa para cá, eu vou ter o ponto A menos R. Então, são 2 pontos só na reta que satisfaz essa condição, certo? Mas eu descrevo isso aqui assim, ó. É o conjunto de todos os pontos P em R, tais que a distância do ponto P ao ponto R, ou ao ponto C, é exatamente R. Isso vão dar só os pontos, os números A menos R e A mais R, né? E os pontos associados a eles, que estou representando. Agora, a gente vai fazer abuso de linguagem. Eu vou chamar o número 5 de ponto, tá? Vou chamar o ponto de 5, porque tem uma correspondência 1 a 1, não tem dúvida, tá? Na verdade, estou representando os números, e a esses números estão associados os pontos. Tranquilo? Então, em R são 2 pontos. E se eu for para o plano? O que é que vai ser no plano?
No plano, agora, se eu pego no plano, esse ponto C, ele vai ter coordenadas. Ponto C já seria assim, ó, A e B. E aqui, vou pegar os pontos, em R esses pontos têm coordenadas x, y. Ao R2, tal que a distância, vou escrever aqui para não ter que repetir. Distância do ponto ao ponto C é igual a R. Como é que fica a distância de um ponto P de coordenada x, y ao ponto C, gente? Isso que a gente acabou de determinar, aquela fórmula. Vai ficar raiz quadrada, né? Então, é todo x, y, vou repetir aqui, pertencentes ao R2, para os quais, quando a gente fizer essa continha aqui, ela vai ficar raiz quadrada de x, diferença entre as abscissas e as ordenadas. É igual a R. Né? Eu posso elevar ao quadrado e escrever assim. Eu vou tirar a raiz aqui e vou colocar o quadrado aqui. Certo? Então, eu tenho, por exemplo, o ponto C aqui. Supor que aqui é A, aqui é B. Isso aqui, vamos supor que esse pedacinho aqui é o R. Então, esse ponto, ele está R unidades distante do ponto C. Onde mais eu encontro outro também que está satisfazendo essa condição? Eu quero identificar quantos eu tenho aí que satisfazem essa condição. Eu disse que isso aqui é R, né? Então, esse ponto vai estar aqui. Se eu pegar um outro ponto aqui, que a medida é R, ele também vai estar aqui nesse conjunto, certo? Se eu pegar um outro ponto aqui, que está R unidade, ele também está nesse conjunto. Que figura que a gente vai formar aí? Uma circunferência, certo? Então, essa condição da distância, né? Pega um ponto fixo, pega um número real fixo, calcula a distância do ponto, dando aquele valor. No plano, isso dá a circunferência, que a gente conhece. De raio R. E centro no ponto C. E se a gente for para o espaço? Muito bem. Mas, se eu for para o espaço, vai dar a esfera, porque agora é assim, ó. Aqui está R, mas no espaço eu tenho uma dimensão mais, eu tenho aqui para fora também. Se eu colocar um ponto que está bem aqui, desde que a distância seja R, ele vai estar. Um ponto bem aqui, então isso vai dar origem à esfera. Mas o que é que vai mudar aqui? É que a gente só vai acrescentar mais uma coordenada. Tá, gente? Então, eu não vou escrever porque a equação da circunferência. E aí, a esfera. Eu tenho um ponto fixo, eu tenho um número real positivo e ela é definida como conjunto de todos os pontos do espaço, tal que a distância a aquele ponto fixo é igual ao valor que eu escolhi. Né? E aí, a gente tem um esboço do gráfico de uma esfera. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de ainda. Vou gastar mais 30 segundos dos meus tempos. Vocês sabem aquele domingo sem graça do mês de julho? Que tinha que acordar 11 horas porque não tinha nada para fazer. Né? Não é uma coisa mais sem graça. Que bom que acabou. Porque essa sexta-feira a gente já vai ter a nossa primeira lista de exercício. Né? Então, domingo, todo mundo vai acordar animado. Para que a gente já vai ter lista de exercício. Então, eu preciso passar material. Tá, gente? Ainda não acabou a aula. Deixa eu dar essa notícia triste para vocês. Ainda não acabou. Tá? A gente viu que tem o R3 e eu posso pegar alguns subconjuntos do R3. A gente já trabalhou com bastante gráfico no plano e a gente vai ver como é que ficam essas versões desses gráficos quando eu crio uma dimensão a mais, quando eu dou altura. Então, olha só,
o que é o gráfico de uma... Eu tenho uma equação em duas variáveis, x e y, e eu estou dizendo, essa é uma equação em R2. Né? O que é o gráfico de uma equação R2? É o conjunto de todos os pontos que estão no plano, que as coordenadas desse ponto satisfazem a equação, certo? E aí um gráfico de uma equação em R2 a gente diz que é uma curva plana, chamada uma curva. Ok? Por exemplo, equação em R2, x é igual a 2. Aí estou dizendo, olha para isso como uma equação no plano. O que é isso aí, gente, o gráfico disso? O que a gente diz que é o gráfico? É o conjunto de todos os pontos do plano, chamar aqui o gráfico. É o conjunto de todos os pontos do plano, já que está dizendo que é uma equação em R2, x é igual a 2. Cujas coordenadas satisfazem a equação. O que a equação está dizendo? Só está exigindo que o x seja igual a 2. Se eu transferir isso para cá, é o conjunto de todos os pares ordenados do R2, para os quais a abscissa tem que ser 2. O que vai ser isso? Por exemplo, eu vou pegar aqui o ponto 3, 0. Ele vai estar no gráfico? Por que não? Porque tem que satisfazer o que a gente está exigindo lá. Está exigindo que o x seja 2. Então, não está no gráfico, né? Mas se eu pegar o ponto 2, 0, está no gráfico? 2, 0 aqui, né? Se eu pegar o ponto 2, 1, está no gráfico? Aí eu estou sentindo vocês não... Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando? 2, 1 satisfaz essa condição aqui, gente? Sim. Então, ele vai estar aqui. 2, 2 satisfaz a condição? Sim. Então, qualquer ponto que está aqui nesta reta, ele está exatamente o que a gente está exigindo. 2 unidades distantes do eixo Y, tá? Então, isso aqui em R, essa reta vertical. Tranquilo? Tá, eu só coloquei aqui porque eu coloquei logo no início aqui, ó. Uma equação em duas variáveis x e y é igual a 0, né? Aí você pode dizer, mas aqui, como assim não tem duas variáveis? Não está igual a 0. Olha, mas eu posso reescrever essa equação assim, ó. X mais 0 vezes y menos 2 igual a 0, pronto. Agora, eu quero essa mesma equação ver o que é se eu tiver no espaço. Né? O que vai ser essa equação? Então, olha, quando eu tenho uma equação em 3 variáveis em R3, é o subconjunto de todos os pontos do espaço, cujas coordenadas desse ponto satisfazem essa equação. E aí o gráfico de uma equação chama a superfície. Então, o que vai ser o gráfico desta agora em R3, gente? A equação é a mesma, mas eu mudei o meu ambiente. Eu agora fui para o espaço. Então, é o conjunto de todos os ternos para os quais x é igual a 2. Está aqui, x igual a 2. O que vai ser? Vocês estão calados por fome? Ou é porque estão cansados? Ou é porque não estão sabendo responder? Olha só, o x igual a 2 tem que satisfazer. Onde estão os pontos que o x igual a 2? Aqui está 1, mas ele é único? Não. Eu estou exigindo alguma coisa para o y? Não. Então, pode correr aqui uma reta paralela ao eixo y. Qualquer ponto que está em cima dessa reta, o x dele está sendo 2. O y? Um valor qualquer, mas não estou exigindo nada, certo? Então, em cima daquela reta, não satisfaz aquilo.
E a altura? Porque lembra que em Z a gente tem altura. A gente está exigindo alguma coisa para a altura? Não. Tá? Então, se você passar aqui, paralelo ao eixo Z aqui, ó, qualquer ponto que está aqui, não satisfaz isso aqui? Satisfaz. Então, a gente vai ter aqui, ó, qualquer ponto a gente vai ter um plano. Tá? Então, a reta, ela continua bem aqui, aquela que estava lá no plano. Só que ela ganhou altura. Né? Imagina você está construindo um muro, não cava primeiro uma reta lá que é um alicerce? Agora você dá altura para o muro, ele vira o quê? Um muro, né? Ele vira um plano, certo? Então, não é que não tenha reta no espaço, gente, tem, mas essa equação aí, tá? Ela, em R3, está aqui, ó. Está aqui, eu deixei pontilhado a reta anterior, lá no plano XY, e ele ganhou altura, porque a gente não exigiu nada, então ele pode assumir qualquer altura, ok? Aí eu tinha mais coisas para mostrar, mas agora o tempo não... Ainda tem, acabou, Julinho? Ainda tem 5 minutos, né? Não? Então, gente, muito obrigada. Hoje não deixe de pegar a lista de exercício e até segunda-feira. Bom final de semana para todos.